No capítulo 1, a gente entra na primeira lei de Sé propriamente dita. Então, lei de Sé ou lei dos mercados, como foi dita, ela foi desenvolvida pelo Jean-Baptiste Say, que é um francês, e ela foi incorporada à economia política clássica. Ela foi, assim, parece do que diz o livro, que a concepção ela não partiu do Say, mas ela partiu do James Mill, e que era o pai do John Stuart Mill, e o David Ricardo ele incorpora essa concepção dentro do corpo da economia política ortodoxa. Também por conta do John Stuart Mill, ela entra na parte da macroeconômica da economia neoclássica. Então, eu tenho o Sé formulando a concepção inicial a partir de uma ideia do pai do John Stuart Mill, e eu tenho o Ricardo, que coloca essa ideia na base da economia neoclássica, e o John Stuart Mill, que coloca na base da economia neoclássica. Independente de onde ela foi parar ou de quem formulou a lei de Sé, ela diz que toda produção encontra uma demanda, ou seja, toda renda, todo salário ou lucro que foi feito é integralmente gasto na compra de mercadorias e serviços, e, portanto, não pode haver excesso na produção, excesso de produção ou renda em relação à demanda ou às despesas efetivamente realizadas. A ideia é que se eu vou produzir, eu estou empregando gente, eu estou contratando, empresas contratando famílias, isso já é mais para os neoclássicos falando desse jeito, empresas contratando famílias. Para os clássicos e para os marxistas é mais o capitalista contratando trabalhadores, e isso vai gerar renda para eles e vai gerar lucro para o capitalista, e tudo isso que foi gerado, todos esses bens que foram gerados, por eles terem gerado renda também, essa renda vai ser utilizada para comprar esses bens. Então, eu tenho é um pressuposto que surge na teoria neoclássica, de que tudo que é convertido, toda a renda que é gerada, ela é gasta. O trabalhador ele não fazia poupança, ele gastava tudo. Depois eles falam um pouco sobre o efeito dessa poupança, mas no final das contas, mesmo que ele emprestasse, mesmo que ele não gastasse, ele ia emprestar, e para quem ele emprestasse, essa pessoa ia consumir. Então, no final das contas, toda a renda gerada, ela seria gasta, e por isso bastava se ofertar que eu ia gerar mercado consumidor. Essa concepção da lei de Sé, segundo Keynes, ela foi um atraso para a evolução do pensamento econômico. Tanto é que ele acaba brigando muito por conta com o Ricardo por esse tipo de oposição. Tem uns trechos lá no livro que ele coloca um resuminho do que o Keynes falou sobre o Ricardo. Segundo o Kalec, a razão por esse domínio ou esse fato da lei de Sé ter perdurado tanto é o fato dele ter representado os interesses da classe capitalista. Então, eu tenho a lei de Sé dizendo ou confirmando o que os indivíduos estão vendo no trato das economias pessoais para explicar o comportamento da macroeconomia. Então, mesmo quando surgia crises, o fato do indivíduo estar vendo que se ele gasta tudo, ele fica numa situação que a lei está dizendo, se ele economiza, ele fica na situação que a lei está dizendo, ele, dentro dessas concepções, ele expande isso para um universo macroeconômico e ele acredita que a lei de Sé está plenamente certa para explicar essa visão macro. O mesmo nível micro está explicando o nível macro da economia. Então, mesmo quando falhava, os autores eles arranjavam soluções das quais eles conseguissem explicar essas crises. Então, a lei de Sé acaba embutida nas concepções ortodoxas. Então, ela foi aceita quase como se fosse um axioma matemático, uma verdade absoluta, e ela não foi discutida. Todos os outros economistas formados nas melhores universidades, eles levavam aquilo como verdade. Só o Keynes, depois que passou a perceber receber a atenção de vários economistas já mundialmente, é que ele conseguiu mostrar que talvez não fosse assim, entendeu? Então, eles precisaram de alguém que já tinha reconhecimento
para dizer, pera lá, o negócio não é desse jeito. Então, isso é os motivos da lei, como ela surgiu, por que ela surgiu, sobre o que ela fala e por que ela durou tanto. Qual é o significado da lei? Eu passei um trecho aqui do livro do Miglioli que eu acho que vale a pena a gente repetir. O CE, quando ele formula a lei, é um trecho bem pequeno e por isso que eles dizem que o CE, apesar de ter feito, ele fez de forma despretensiosa. Ele diz assim: vale a pena notar que um produto, tão logo seja criado, nesse mesmo instante gera um mercado para outros produtos em toda a grandeza do seu próprio valor. Quando o produtor dá o toque final a seu produto, ele está ansioso para vendê-lo imediatamente, para que o valor do produto não pereça em suas mãos, nem está ele menos ansioso para utilizar do dinheiro que pode obter, porque o valor do dinheiro também é perecível, mas o único modo de se desfazer do dinheiro é pela compra de um produto ou outro. Assim, a mera circunstância da criação de um produto imediatamente abre um mercado para outros produtos. Então, o CL diz: o produto é perecível, o dinheiro é perecível. Eu estou produzindo para satisfazer as minhas necessidades. Então, se eu estou produzindo e eu tenho excedente, é para conseguir um outro produto. Então, eu não quero dinheiro, eu não quero o excesso de produção, eu quero outra coisa, eu desejo um outro bem. Então, ele vai se desfazer do dinheiro na mesma velocidade que ele conseguir trocar. E é isso que eles resumiram com a produção cria sua própria demanda, porque assim que ele produz, ele está gerando desejo por outra coisa. Ele está gerando capacidade de troca, capacidade de compra para outra coisa. Só que o Sé, ele falava de uma economia que era simples, era uma economia familiar. E as formulações que eles trouxeram foi para uma economia capitalista, em que eu não tenho mais uma família detentora da produção, a família, no caso, para a economia simples, ela era detentora dos meios de produção e ela era detentora da força de trabalho. Então, tudo aquilo que fosse produzido em excesso ficava na mão dela. Eu não tinha separação do que é lucro, do que é salário. Eu só dizia o excesso vai virar meio de troca através do dinheiro, mas através do dinheiro porque facilita, mas a concepção ele segura até 100. Então, essa produção vai gerar demanda. É bem simples de ver nessa economia simples de família. Já eles pegam essa ideia e colocam numa economia capitalista. Então, mais na economia capitalista, o capitalista, que é dono dos meios, ele não compra a sua própria mercadoria. Então, se ele produziu... Imagina se o Elon Musk tivesse que comprar tudo que ele produz. Olha a loucura. Então, ele não vai comprar aquilo que ele produz. Uma parte daquilo que ele produz, ele vai comprar meios de produção, meios de garantir com que ele continue produzindo. Então, ele vai comprar os insumos para refazer o processo. Outra parte, ele vai comprar os bens e os meios de produção para ampliar a atividade. Então, ele vai tentar crescer. A terceira parte, ele paga os salários dos trabalhadores e esses trabalhadores que vão consumir aquilo do qual foi produzido. Então, se ele produziu uma determinada quantidade de bens de consumo, quem vai consumir esses bens de consumo, em sua maioria, vai ser os trabalhadores desse capitalista. O capitalista em si, ele vai quebrar a renda dele em 3 partes distintas. Nessa terceira parte que ele paga para os salários dos trabalhadores, é que eles conseguem os bens. Então, no conjunto da economia, a produção que ela é gerada, ela gera uma capacidade exatamente igual de absorver a própria produção. Então, o Marx ele até vai falar sobre isso depois, dizendo que a culpa da demanda vai ser o capitalista que não está gastando, entendeu? Se o capitalista, por algum motivo, não está gastando, ele está quebrando essa capacidade de demanda que ele mesmo criou. Então, em resumo, as mercadorias elas são trocadas entre si. Então, eu levo em conta que, isso para os clássicos, que eu tenho uma força de trabalho que ela também é uma mercadoria e ela pode ser intercambiada. Ou seja, o processo de circulação da produção ele é entendido como constituído por uma troca de produtos
e o dinheiro ele é só um meio. Os neoclássicos fazem a mesma história, sem tirar nem pôr. Eles só trocam os nomes e arranjam jeitos diferentes para identificar os fluxos. Vocês devem ter visto em contabilidade social que ele dividiu os agentes. Então, eu começo a dizer, dentro da economia eu tenho agentes. Quais são? Eu tenho famílias, eu tenho famílias, eu tenho empresas, eu tenho, no caso, essas famílias que são os proprietários, eu tenho as empresas que arranjam os fatores produtivos, as empresas produzem contratando a força de trabalho das famílias, que fazendo essa produção e fornecendo os fatores, essa família fornecendo os fatores, a empresa gera renda para eles a partir da venda dos bens e serviços que foram feitos. Então, a empresa produz, gerou bens e serviços que vão ser convertidos em renda para as famílias e elas vão conseguir pagar e gastar nesses bens e serviços que foram feitos. É a mesma história que a gente acabou de contar, só que com outros nomes. Para os neoclássicos, eles vão dizer que não existe nem capitalistas, nem operários, nem divisão de classe social. Mas é isso, tipo, nos neoclássicos eu já não vejo mais essa separação dos indivíduos em grupos. Eu tenho empresas e famílias. Não tem mais capitalistas, não tem mais operários, nem classe social. Eu tenho empresas que produzem bens como se elas fossem uma entidade. Isso é porque a gente está lendo um texto marxista, então ele vai acabar falando desse jeito sobre a outra corrente. Mas aí eu vou ter do outro lado o proprietário dos fatores de produção. A mesma identidade que a gente tem de aqui a produção criar sua própria demanda, a gente tem nos neoclássicos. Aí ele divide isso em dois fluxos, em termos reais e em termos monetários. Então, eu tenho, em termos reais, são os serviços de fatores são trocados pelos bens e serviços produzidos pelas empresas. O que é isso? Eu tenho trabalho sendo trocado por bens. E depois eu tenho os serviços que não é o lado real da economia, que vai ser a parte monetária que vai partir de um lado para outro, seja a empresa comprando os serviços, seja a família comprando os bens. Mas no final das contas eles resumem do mesmo jeito, que a produção vai gerar sua própria demanda. Então, de início, essa é a diferença para a clássica, para a neoclássica.